Portanto, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Cumprimento a delegação do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, que penso que já nos estão a ouvir e em boas condições, assim espero. A doutora Carla Rodrigues, o senhor conselheiro Calhar Jorge, o senhor conselheiro Carlos Plancha, que são aqui, é a delegação que eu tenho aqui indicada, portanto espero que estejam todos bem e a ouvir-nos em condições. E se estiverem reunidas as condições, iríamos dar início aos nossos trabalhos. E a nossa ordem de trabalhos é uma audição requerida pelo Grupo Parlamentar do PCP sobre os atrasos no acesso aos tratamentos de procriação medicamente assistida e as medidas para os recuperar. Estão todos conscientes já da grelha de tempos que foi definida para as audições. Portanto, começa o Grupo Parlamentar requerente e dispõe de 3 minutos a Sra. Deputada Paula Santos. Faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu gostaria de começar por agradecer a disponibilidade de todos os membros do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida para discutir estas matérias connosco. Aliás, o próprio Conselho, há uns meses, fez chegar um conjunto de elementos à Comissão sobre as dificuldades no acesso aos tratamentos de procriação medicamente assistida e o PCP entendeu fazer este requerimento para ouvir várias entidades, não só para podermos aprofundar e o conhecimento, o acompanhamento por parte desta Comissão do conhecimento da informação sobre a realidade concreta, mas também aquelas que são as medidas que estão a ser implementadas e as soluções que são necessárias para resolver os problemas que estão identificados. As dificuldades no acesso aos tratamentos de procriação medicamente assistida, todos nós sabemos, não são de hoje, as listas de espera já existiam, já havia problemas que estavam identificados com falta de profissionais de saúde nesta área, com o fato dos centros públicos de PMA não terem uma cobertura em todo o território, nomeadamente na zona sul do país, e a pandemia só veio agravar os problemas que já existiam devido à quebra da atividade e que teve como consequência o aumento das listas de espera e veio a público, inclusivamente, muitas mulheres as mulheres com 40 anos que tinham ficado excluídas do acesso aos tratamentos. A primeira questão era um pouco perguntar qual é que é a situação atual, a evolução relativamente a esta matéria, se há dados concretos sobre os beneficiários que estão em lista de espera, qual é o tempo das listas de espera. Obviamente temos consequências que este tempo há de ser diferente de centro para centro, mas ainda assim se há estes elementos. E também se há elementos sobre quantas mulheres com 40 anos, quantas mulheres fizeram 40, que estavam nas listas de espera e fizeram 40 anos em 2020 e a estimativa também para 2021. Bom, o tempo corre. Gostaria de perguntar também ao Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, tendo em conta o inquérito que fez em outubro de 2020 sobre o funcionamento dos centros, se entretanto os centros já recuperaram a sua atividade a 100% e qual é que é o ponto de situação. Outra questão que gostaria de colocar prende-se com a circular da ACSS relativamente a esta matéria. A circular tem cerca de um mês e gostaríamos de saber, junto do Conselho, que conhecimento tem sobre a sua implementação do terreno, se as mulheres que fizeram os 40 anos até final de 2021 já estão ou não a ser contatadas para aceder aos tratamentos. Depois gostaria de fazer um conjunto de outras questões, porque esta circular prevê o alargamento dos tratamentos por mais 6 meses,
por mais 6 meses. A dada altura, o Conselho tinha sugerido a suspensão do critério da idade por um prazo não inferior a 1 ano para a admissão nos tratamentos de PMA de segunda linha. A questão que gostaria de perguntar era se, face aos dados existentes, vou terminar, Sr. Presidente, face aos dados existentes, se esta prorrogação por 6 meses será suficiente para recuperar toda a atividade ou se de facto precisamos mais tempo. Tinha aqui mais algumas questões, mas deixo depois para a segunda ronda. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu passava desde já a palavra ao Conselho. Penso que será a doutora Carla Rodrigues, mas o tempo e a resposta é vossa. Disponham do tempo como muito bem entenderem. Faz favor, têm a palavra. Bom, muito boa tarde a todas as senhoras deputadas, senhores deputados. Cumprimento especialmente a senhora Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, senhora Deputada Maria Antónia Almeida Santos. É sempre um gosto revê-la e espero que se encontrem todos bem. E agradeço os cumprimentos também que nos interessaram. Nós é que agradecemos o interesse desta Comissão Parlamentar de Saúde pelas questões da procriação medicamente assistida e do acesso à procriação medicamente assistida. A nossa disponibilidade é, como sempre foi, total em colaborar com esta Comissão em nome do interesse público que todos, no fundo, servimos. Em resposta às questões colocadas pela senhora deputada Paula Santos, e agradeço também ao PCP este requerimento para nós sermos ouvidos e mais uma vez trazermos estas questões que tanto nos preocupam. Em resposta às suas questões, muito concretamente, em relação aos tempos de espera e às listas de espera e às mulheres em listas de espera com 40 anos, eu tenho que dizer que o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida não tem acesso a essas informações. Isso é gerido pelo Ministério da Saúde e pelos serviços do Ministério da Saúde. Talvez o Sr. Secretário de Estado, António Lacerda Salles, creio que também será ouvido, tenha mais informações sobre isso. As informações que nos chegam são dos contactos de beneficiários e dos contactos dos diretores dos centros e, portanto, acesso a dados concretos sobre os tempos de espera e as listas de espera nós não temos. Sabemos efetivamente que são muitos e sabemos que efetivamente a pandemia veio agravar essa situação. A senhora deputada Paula Santos já referiu, nós efetivamente já no início da pandemia prevíamos que os impactos fossem ser brutais, como efetivamente foram e ainda estão a ser. Reparem que nós fizemos efetivamente um inquérito aos centros, demos conhecimento à Comissão Parlamentar de Saúde e aos grupos parlamentares e ao Governo do resultado desse inquérito em outubro do ano passado. Não imaginávamos nós que em janeiro voltaríamos a ter um novo período de confinamento, voltaríamos a ter um agravamento da situação pandémica e que voltaríamos a ser confrontados com suspensão de tratamentos. Os resultados deste primeiro inquérito que nós fizemos, e como ainda não concluímos esta segunda fase, ainda não temos um novo inquérito e novos dados sobre esta nova fase de interrupção dos tratamentos, o primeiro inquérito, como foi dado a conhecer às senhoras e aos senhores deputados, revelou uma situação bastante preocupante, porque efetivamente houve uma redução entre 75% a 100% da atividade e de cancelamentos e de adiamentos de tratamentos programados em PMA. Ou seja, nesta segunda fase, esta interrupção já não foi tão grave, porque já os centros se conseguiram ir adaptando, mas efetivamente nós estimámos na altura que o impacto se repercutisse até 8 meses adicionais em tempo de espera. Neste momento, queremos que este impacto em tempo adicional de tempo de espera seja muito maior. Em comparação com períodos homólogos dos anos passados, a redução no setor público foi de cerca de 48%. Ou seja, nós tivemos aqui uma redução brutal, um impacto na atividade assistencial de cerca de 48%. Portanto, nos centros privados o impacto foi menor, mas também rondou os 33%. Portanto, face a este impacto
Nós, já em abril, prevendo esta situação, já tínhamos alertado o Ministério da Saúde para a necessidade de se garantir o acesso aos tratamentos de procriação medicamente assistida àquelas mulheres que estavam já no limiar da idade admissível para os tratamentos no Serviço Nacional de Saúde, para que houvesse aqui uma prorrogação deste prazo para que ninguém ficasse excluído. Nessa altura nada foi feito, isto também já respondendo à questão seguinte da senhora deputada. Nesta altura nada foi feito, também estávamos ali no início da pandemia, no olho do furacão, ainda sem perceber muito bem a resposta que seria necessária. Efetivamente, o que é que começou a acontecer? Começou a chegar ao conhecimento do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida que havia centros públicos que estavam a recusar tratamentos em mulheres que, entretanto, tinham feito os 40 anos e que não tinham visto o seu tratamento realizado por força do impacto da pandemia. Tivemos várias informações diretas, várias queixas que nos foram chegando, mas sabemos que houve outros casos de mulheres que nem sequer recorreram ao CNPMA para comunicarem essa situação. A verdade é que nós imediatamente contactámos o Ministério da Saúde, mais uma vez, alertámos e fomos contundentes nas nossas palavras, dizendo que considerávamos que era absolutamente inadmissível e eticamente inaceitável negar acesso a beneficiárias inscritas e com tratamentos programados que, por força das atuais circunstâncias, tivessem ultrapassado o limite de idade. Doutora, eu não queria interrompê-la, mas vai ter a oportunidade de complementar a sua resposta no período seguinte, porque esta nossa grelha, de facto, é muito injusta para quem dá respostas, porque quem dá respostas precisa de mais tempo, mas eu penso que ficou respondido no essencial ao grupo parlamentar requerente e peço-lhe que ouça primeiro, então, agora os outros grupos parlamentares e depois possa complementar a resposta, se não se importa. E peço-lhe desculpa por isso, mas é de facto uma grelha que nós vamos ter que ver se vai continuar assim, porque são várias situações destas que nos acontecem. Passava desde já a palavra ao Grupo Parlamentar do PS. Senhora Deputada Elsa Paes, faz favor, também dispõe de 3 minutos, agradeço o seu poder de concisão, com toda a minha tolerância, como sabe. Faz favor. Senhora Presidente, senhores deputados, cumprimentar muito rapidamente a doutora Carla Rodrigues e os senhores conselheiros e cumprimentá-los pelo trabalho que têm realizado e o modo como têm acompanhado a situação do acesso à PMA em tempos de pandemia, pelos estudos de impacto que também têm promovido e pelas recomendações emitidas. Como sabem, a procriação medicamente assistida tem sido um tema prioritário desta governação, mas de todas as governações socialistas, em verdade seja dita, desde a aprovação da lei em 2006 até à criação de um programa para melhorar o acesso ao diagnóstico da fertilidade em 2009, até à aprovação e ao alargamento da técnica a todas as mulheres em 2016, a gestação de substituição, como sabemos, esteve em processo de fiscalização sucessiva da constitucionalidade, que falaremos noutra altura, e agora, nesta legislatura, a aprovação da lei da inseminação pós-mortem, que seguiu para o Presidente da República. Tudo isto, obviamente, em convergência com outros partidos. Salientar, portanto, a preocupação e também, sobretudo, a procura de soluções para o que está a acontecer. Como sabemos, existem 10 centros públicos, nascem por ano, em média, 3.000 crianças. O SNS tem feito um grande esforço de investimento nesta nova técnica, não só para combater a natalidade, mas também para garantir que os projetos parentais desejados possam acontecer. Nunca tudo funciona bem, a 100%, como é óbvio. Havia atrasos identificados de 6 meses, havia um problema público no Banco Público de Gametas, o que não acontecia no privado, embora os pagamentos dos doadores sejam os mesmos. Portanto, há muita coisa a corrigir. Com a pandemia, os centros fecharam numa primeira fase, depois abriram, mas, como a senhora Presidente já disse, tal levou a uma redução da atividade de 75% a 100%. Portanto, os atrasos de 6 meses viraram, em alguns casos, atrasos que se considera de 2 anos. O importante, tanto antes como agora, é garantir que nenhuma mulher querendo deixe de ter acesso à procriação medicamente assistida nos limites de idade por questões de Covid.
O Governo está a fazer tudo e tudo fará para resolver este problema. Face a estes problemas de atraso, o Governo emitiu uma circular, já aqui foi falada, a número 3 de 2021, que prolonga por 6 meses a data limite do acesso à PMA, na primeira linha 40 anos, na segunda 42, mantendo os 3 ciclos, e também esta decisão resultou de uma proposta feita pelo Conselho Nacional e também pela Sociedade Portuguesa e pela Associação Portuguesa de Fertilidade. Portanto, também foi criado um grupo de trabalho em 19 de fevereiro para avaliar o alargamento dos programas de acesso à PMA e a promoção de doação do Banco Público de Espermas. E a pergunta que deixo, dado que temos de garantir que nenhuma mulher deixe de ter acesso à PMA por questões de atraso relacionadas com a pandemia. O SNS está a fazer tudo, a fazer uma grande injeção de investimento, ainda agora temos mais 10 mil profissionais de saúde que em 2020, portanto está a fazer tudo para recuperar a atividade assistencial. E gostava de perguntar, então, qual é o adiamento para o limite de idade que consideram adequados? Fizeram a proposta de 6 meses, penso que estão a pensar fazer uma outra de 8 meses, gostava de ouvir a vossa opinião relativamente a esta matéria. E uma outra questão, o que é que se devia fazer para garantir mais doações no Banco Público de Gâmetas, até porque elas existem no banco privado e, portanto, há aqui um desfazamento que tem que ser corrigido e gostávamos de saber a vossa opinião relativamente a esta matéria. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Sra. Deputada Sandra Pereira, faz favor, tem a palavra, 3 minutos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero naturalmente cumprimentar a Sra. Presidente, a Doutora Carla Rodrigues, e saudá-la em nome do Grupo Parlamentar do PSD. É uma honra enorme revê-la naturalmente, porque já esteve aqui nesta casa, membro do nosso Grupo Parlamentar, e portanto é sempre uma honra voltar a vê-la. Dizer que as dificuldades de acesso dos casais que sofrem de infertilidade são de facto uma realidade, mas não são uma realidade que advém só da pandemia, já eram. Os tempos de espera que o Grupo Parlamentar do PSD tem conhecimento de mais de 1 ano para a primeira consulta e cerca de 2 anos para início de tratamento e mais de 3 anos de espera se o tratamento for por doação com gâmetas. Portanto, tudo isto acontecia antes da pandemia. E eu gostaria de perguntar à Sra. Doutora Carla Rodrigues se tem ideia de que estes números que nos chegaram ao Grupo Parlamentar do PSD são verdadeiros. Portanto, daquilo que ouvimos a isto acrescerá naturalmente 8 meses já contabilizados da primeira fase e, portanto, com algum impacto ainda não contabilizado da segunda fase, podemos seguramente calcular mais 1 ano nestes atrasos. O Serviço Nacional de Saúde permite a realização de 3 ciclos de tratamento por casal, mas o que acontece é que raramente algum casal consegue fazer os 3 ciclos porque, com tempos de espera naturalmente desta magnitude, as mulheres atingem com muita razoabilidade o limite dos 40 anos e são automaticamente excluídas da lista. E isto nós não podemos naturalmente compactuar. A isto acresce naturalmente a suspensão da atividade que ocorreu durante a pandemia e que a todos nos preocupa. Devo só dizer que, de acordo com o relatório anual de acesso a cuidados de saúde, em 2018 realizaram-se 7.277 primeiras consultas e cerca de 5.500 tratamentos de PMA no SNS. Através de um simples exercício de matemática, nós rapidamente chegamos à conclusão que poderão ter sido adiadas mais de 1.000 consultas e mais de 900 tratamentos de PMA. Eu queria perguntar-lhe, já me disse que não tem os números formais, que isso é naturalmente o Serviço Nacional de Saúde, mas iremos estar atentos ao relatório de acesso, mas gostaria de saber se confirma que as listas de espera são sempre, e têm sido sempre, antes da pandemia, listas significativas que naturalmente se agravaram. Depois gostaríamos de saber qual a justificação para os alertas do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida relativamente a estes impactos de suspensão, que foram bem badalados, não terem merecido a oportuna e devida resposta do Ministério da Saúde, designadamente no que concerne ao encaminhamento das mulheres em tratamento para centros privados da PMA. Se isso tivesse acontecido, talvez tivéssemos conseguido atenuar o problema, e isto é uma pergunta que lhe coloco, sim ou não. Considera também que a circular número 4 de 2021 dá
ou não uma resposta satisfatória ao problema do acesso às técnicas da PMA, em particular no que se refere a um período de vida das mulheres que pode chegar aos 21 meses, que é de março de 2020 a 21 de dezembro de 2021, e limita a admissão às técnicas de PMA a um novo período de 6 meses, considerando que essa mesma circular se entende por admissão o momento da realização da técnica de PMA. Não se corre aqui o risco de estarmos a dar uma mão cheia de nada. Gostaria de ouvi-la sobre a aplicação em concreto desta circular no acesso aos tratamentos PMA. Disse muito obrigada, Sra. Presidente, pela sua condescendência. Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Faz favor. Obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda a doutora Carla Rodrigues, do Conselho Nacional de PMA, e agradecer a presença aqui. O Conselho Nacional de PMA fez um inquérito que já foi divulgado e que já aqui foi abordado também, que mostrava que entre março e agosto se estimava o cancelamento ou adiamento de 2.900 ciclos de PMA e se estimava que o tempo de espera para início de procedimentos de PMA teriam sido atrasados ou protelados em cerca de 8 meses. Este inquérito referia-se até agosto, entretanto houve uma fase um bocadinho mais conturbada da pandemia ali em outubro, novembro, mais a norte, é verdade, mas uma fase mais conturbada. Depois, no início do ano, uma fase muito complicada em todo o país, com o novo confinamento e, portanto, mesmo que os centros de PMA não tenham parado completamente, como aconteceu numa primeira fase, creio que será de esperar, infelizmente, que estes números de ciclos de adiamento, número de aumento de espera para início de procedimentos tenham piorado com os novos episódios da pandemia. E por isso aquilo que gostava de perguntar eram 3 coisas muito diretas. A primeira é, olhando para esta circular da ACSS, enfim, que prevê um alargamento de 6 meses, olhando não só para este período adicional de 6 meses, mas também para esta temporalidade que aqui coloca, enfim, no caso de mulheres que ultrapassaram o limite da idade desde 18 de março de 2020, se esta redação é suficiente para resolver a maior parte dos casos, ou se será necessário uma suspensão de prazos maior do que estes 6 meses, será necessário uma abrangência maior do ponto de vista temporal para outros casos, enfim, o que é que o Conselho Nacional de PMA considera sobre isto. A segunda questão tem a ver com um alerta que veio também no Conselho Nacional de PMA. Gostava de perguntar se registaram mesmo exclusões administrativas de mulheres de listas de espera, porque houve essa ameaça, por assim dizer, houve essa hipótese. Eu gostava de saber se o Conselho Nacional de PMA tem a informação de ter existido mesmo exclusões, disso se ter efetivado. E a terceira pergunta, um bocadinho mais aberta, é que medidas é que eram necessárias tomar já e no futuro próximo para não permitir exclusões administrativas de quem está à espera para início de procedimentos e cuja espera piorou com a pandemia, mas também para a recuperação da atividade, que inevitavelmente vai ser necessária já no imediato, mas principalmente assim que aliviar a maior pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde. Obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS, a deputada Ana Rita Bessa, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar a doutora Carla Rodrigues e, para não repetir tudo o que já foi dito, passava já para aquilo que é a minha compreensão sobre o assunto. Portanto, perante o agravamento das listas de espera por causa dos sucessivos confinamentos e das consequências que teve, parece-me que há um conjunto de soluções possíveis. A primeira é esta, que resulta da circular e que, no fundo, enfim, com problemas ou mais ou menos problemas de redação, tem como intenção prorrogar por 6 meses o limiar
da autorização para as mulheres que já cumprem, ou que já estão ali no limite de idade. Pronto. Qual é o problema? A vantagem é evidente, o problema é que nós sabemos que a partir de uma determinada idade, normalmente, enfim, embora eu saiba que isto não é uma coisa completamente consensual, mas há uma idade, tipicamente ali os 43, a partir dos quais cai a pique a possibilidade, a probabilidade de engravidar, e mesmo entre os 40 e os 43 há dúvidas de exatamente qual a taxa de eficácia e de sucesso. Portanto, esta medida, por um lado, resolve a lista de espera, mas provavelmente resolverá com menor eficácia. Primeira coisa. Segunda coisa, o que é que aconteceu mais? O Governo, de facto, criou um grupo de trabalho através do despacho 1619. Tem 90 dias para pôr em marcha as suas conclusões. Nós também conhecemos que às vezes estes processos tendem a arrastar-se um bocadinho mais do que previsto nestes despachos. E que depois, independentemente disso, ainda que um dos objetivos seja, de alguma forma, reforçar a capacidade de resposta para as técnicas de PMA, até que isso aconteça de facto, também vai demorar tempo. Portanto, ao tempo da suspensão, estamos a acrescer o tempo burocrático, talvez necessário, mas que não vai dar uma resposta concreta a estas pessoas, sem desprimor para a boa intenção do que se está a fazer. E, portanto, a minha pergunta é... o que é que se pode fazer rapidamente, não é? Para um problema que já vem de trás e esse tem que se resolver, se calhar, de uma forma mais estrutural, mas o que é que se pode fazer rapidamente? Os 6 meses é uma possibilidade com os riscos que lhe falei, que conhece melhor que eu, seguramente. Outra hipótese, e é essa que eu gostava de saber da sua opinião, é a hipótese, da mesma maneira que no Serviço Nacional de Saúde, quando há um atraso muito grande, listas de espera muito grandes em cirurgias, se fazem protocolos de convenção ou de contratualização com operadores privados, para, vou usar uma linguagem mais leve, para limpar o atraso das listas. A minha pergunta é, faz ou não faz sentido, neste momento, face a este atraso e nestes limites de idade, criar um protocolo ou uma convenção semelhante com os centros privados para tentar garantir que, sim, nenhuma mulher que queira e que tenha critérios fique para trás. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora deputada. Pergunto se temos mais algum dos senhores deputados inscritos. Já está? Estou sim. Muito bem. Então, passo à senhora deputada não inscrita, Cristina Rodrigues. Faz favor, dispõe de 2 minutos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a delegação do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida e agradeço os vossos contributos. São conhecidas as limitações do SNS no acesso a técnicas de PMA. As doações de gametas são insuficientes e as listas de espera demasiado longas, situação que a pandemia, infelizmente, veio também agravar. Sabemos que o Governo já prolongou em 6 meses a idade limite para aceder a tratamentos, mas não acreditamos que isto será suficiente para resolver os atrasos causados pela Covid-19. Para dar resposta a este problema, no Orçamento de Estado para 2021 apresentei uma proposta que foi aprovada e que preveria a criação de um grupo de trabalho para análise e apresentação de propostas de melhoramento do acesso no setor público à PMA e de promoção de doações ao Banco Público de Gametas, que entretanto já foi criado. Recentemente também apresentei um projeto de resolução a recomendar ao Governo a criação de um plano especial de recuperação das listas de espera e de apoio à retoma das atividades dos centros PMA, com reforço de meios humanos e financeiros do SNS, bem como o alargamento da idade para acesso a técnicas de PMA, igualando o regime do setor público ao do setor privado. Gostaria de vos colocar as seguintes questões. Na vossa opinião, quanto tempo vamos demorar para recuperar dos atrasos causados pela Covid-19? Quais devem ser, na vossa opinião, as prioridades de investimento em PMA? Sendo conhecidas as carências do Serviço Nacional de Saúde ao nível dos recursos humanos nesta área, têm ideia do número de profissionais que seriam necessários contratar para dar resposta às necessidades? E, por último, atendendo a que o SNS financia os tratamentos de PMA até aos 40 ou 42 anos, consoante o caso, e que nos centros privados estes tratamentos podem ser feitos até aos 50 anos, gostaríamos de saber se concordam com o alargamento da idade para acesso a técnicas de PMA no SNS e se não consideram que a situação atual pode ser discriminatória para os casais com menos recursos económicos, dados os elevados preços praticados no setor privado para acesso à PMA. É tudo. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. É notável o seu esforço de concisão e agradeço-lhe por isso. Passava desde já a palavra, então, ao Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, à doutora Carla Rodrigues e aos senhores conselheiros,
para darem a resposta que entenderem conveniente pelos pedidos de esclarecimento que foram feitos. Muito obrigada. Dispõem de 15 minutos. Ora bem, muito obrigada, Sra. Presidente. De facto, já não estava muito habituada a esta ditadura do tempo e vou tentar então ser muito concisa. É muito difícil, tem toda a razão. Eu sei, porque também são muitas as perguntas e são tantos os assuntos que nós queremos trazer à discussão. Vou então tentar ser concisa e depois também pedir a ajuda dos senhores conselheiros que me acompanham em alguns aspectos mais técnicos, que eles têm conhecimento mais direto e com mais propriedade do que eu. Todos os senhores, agradeço as perguntas e o interesse demonstrado, todos os senhores deputados e deputadas fizeram uma questão transversal a todas as preocupações foram aqui demonstradas, que se prende com a circular informativa da ACSS com este prolongamento de idade. Como eu estava a dizer na minha primeira intervenção, que depois não consegui concluir, efetivamente nós manifestámos junto do Ministério da Saúde a nossa indignação com o facto de termos efetivamente conhecimento de mulheres que estavam a ser excluídas, e aqui dou resposta já também, creio que foi o senhor deputado Moisés Ferreira que me perguntou diretamente sobre isto, se não foi, peço desculpa, mas algum dos senhores deputados nos perguntou diretamente sobre se tivemos conhecimento, creio que sim, das exclusões. Tivemos conhecimento de alguns casos específicos de mulheres que recorreram a nós, ao Conselho Nacional, apresentando o seu caso e fazendo, no fundo, uma queixa por terem sido excluídas com o fator idade. Cada caso foi um caso. A primeira queixa que nós tivemos, por exemplo, depois de comunicarmos ao centro hospitalar em causa, foi reagendado o tratamento. Nos outros, nós, entretanto, estávamos a emitir as respostas e conseguimos receber resposta do Ministério da Saúde. Nós, à exposição que fizemos, a pedir efetivamente que fosse encontrada aqui uma solução para estes casos, nós tínhamos sugerido ao Ministério da Saúde a suspensão imediata por um prazo não inferior a um ano do critério da idade para efeitos de admissão de técnicas de PMA de segunda linha fixados na Circular Normativa 15/2019. A resposta do Ministério da Saúde não foi exatamente aquela que nós tínhamos pedido, houve aqui uma tentativa de aproximação. Efetivamente o Ministério da Saúde dá aqui um prazo de 6 meses para se recuperar as listas de espera do ano passado e um prazo de 6 meses para todos os tratamentos que forem adiados, entretanto, este ano, que também possam ser realizados. É prematuro nós dizermos se estes 6 meses vão ser suficientes ou não. Eu receio que não, porque efetivamente o impacto foi muito grande. E como já todos os senhores deputados também disseram, e bem, estas limitações no acesso não são novas, já existiam antes, foram apenas agravadas e agudizadas pela pandemia. E, portanto, face a todas estas dificuldades que já existiam, com a pandemia a interromper todo o curso normal do agendamento dos tratamentos e das consultas, eu temo que os 6 meses não sejam suficientes. É óbvio que é um processo que nós vamos acompanhar e, se não forem suficientes, nós obviamente recorreremos mais uma vez ao Ministério da Saúde para tentar acautelar e para tentar, no fundo, proteger os direitos destas pessoas, porque são direitos e que têm que ser acautelados e protegidos. Em relação às demais questões que foram colocadas, nomeadamente sobre, em relação aos tempos de espera, eu já referi, efetivamente a informação que nós temos são os números que a senhora deputada Sandra Pereira avançou e que agora, obviamente, estão agravados. Em relação às medidas concretas, e isso também passando aqui às questões da senhora deputada Ana Rita Bessa, do CDS, e também da senhora deputada Cristina Rodrigues, os 6 meses responde no imediato a uma urgência, a uma necessidade. Agora tem que haver um investimento forte no Serviço Nacional de Saúde nesta área da PMA, porque efetivamente sem esse investimento, e não estou a falar apenas de investimento de recursos financeiros, tem que haver um investimento sobretudo ao nível dos recursos humanos, que são escassos, tem que haver um reforço
também até das características das propriedades físicas dos centros de PMA, que são muito exíguas em muitos centros públicos. Portanto, tem que haver aqui um forte investimento para que haja de facto um olhar novo para esta situação. A pandemia veio apenas agravar e nós estamos a falar de pessoas que têm o seu direito acautelado na lei, que depois na prática não o conseguem concretizar. O que é que nós, efetivamente, como já referiu também vários deputados e a senhora deputada Elsa Paz do PS, foi criado efetivamente um grupo de trabalho esse que está a começar agora a produzir as suas reflexões e que depois resultará num relatório. Esperemos que esse relatório tenha eco, porque no fundo daquilo que nós conhecemos nós já podemos antever quais é que vão ser as conclusões e, portanto, o diagnóstico está feito há muitos anos e, portanto, se antevemos quais serão as conclusões, nós esperamos é que o Governo efetivamente continue, porque o Governo tem olhado para esta área, é verdade, nós temos solicitado a colaboração do Governo e o Governo efetivamente, não com a rapidez que todos nós desejaríamos, mas tem dado resposta e deu resposta através desta circular informativa e deu resposta através da criação deste grupo de trabalho. Portanto, já é aqui uma janela de esperança para o setor da procriação medicamente assistida em Portugal. Eu deixava para os meus colegas do Conselho, o professor Carlos Calhar Jorge e o professor Carlos Plancha, a resposta a situações concretas, como por exemplo os protocolos com operadores privados, se isso é uma solução neste momento, também a taxa de sucesso dos tratamentos em mulheres com mais de 40 anos, isto aqui também deixava para os especialistas exporem, porque efetivamente isso entronca na resposta que foi pedida aqui também pela senhora deputada Cristina Rodrigues, e deixe-me dizer que temos também, senhora deputada, acompanhado as suas iniciativas e saudamos e aplaudimos o seu interesse por esta área, que efetivamente tem trazido para a ordem do dia as necessidades de acesso à procriação medicamente assistida em Portugal. Uma das perguntas concretas que fez foi sobre o alargamento da idade e efetivamente eu pedia aos meus colegas conselheiros se pudessem falar disso, porque efetivamente o alargamento da idade não será a solução. A solução é mesmo que as pessoas tenham acesso quando precisam e não tenha que haver este alargamento da idade, porque para haver o alargamento da idade é sinal que não se deu resposta em tempo devido e, portanto, convém que não se chegue a idades mais avançadas dos tratamentos, porque é óbvio que a taxa de sucesso não será melhor. Mas eu deixaria, se calhar, estas questões muito concretas para os meus conselheiros e depois, talvez numa terceira ronda, eu gostaria de aproveitar o tempo para falar sobre as doações de gametas e a necessidade de investimento nesta área concreta e falar deste aspecto muito em concreto. Senhora Presidente, com a sua permissão, se pudesse passar a palavra... Com certeza, doutora, faz favor. Não sei, doutora Carla, se eu ou o professor Carlos Plancha... Pode ser o professor Calhar Jorge. Então, muito boa tarde, senhores deputados. É um prazer e um desprazer por ser ao longe e não ao vivo, mas é um prazer mais uma vez estar convosco. Muito obrigado por todo o interesse e apoio. Para ser muito sucinto, porque os temas davam para horas, eu informo que em 2020 foram feitos menos cerca de 30% de tratamentos no setor público entre inseminações e fertilização in vitro e microinjeção versus 2019. No setor privado a redução foi de 6%. Porquê isto? Porque nos hospitais públicos, não só os recursos humanos ficaram mais vocacionados para tratar dos doentes Covid, como foi pedido e durante largo tempo promovido um afastamento social, quanto menos pessoas a circular nos hospitais melhor, e portanto tudo isso teve esta repercussão. Quando se está a discutir a circular normativa da ACSS, não é propriamente uma recuperação de listas de espera. O que está a ocorrer, e que enfim, está consignado nesse texto, é aumentar o limite de idade para os ciclos financiados no Serviço Nacional de Saúde. E para o aumento etário,
6 a 8 meses parece-me razoável, porque o escalonamento dos tratamentos tem alguns critérios que estabelecem prioridades, nomeadamente o critério etário, para lá de critérios, enfim, meramente técnicos ou de saúde da situação subjacente. Portanto, eu não considero que, a menos que haja novas vagas e nova suspensão, porque nesta última do primeiro trimestre deste ano houve uma redução muito baixa, muito pequena da atividade nesta área. Portanto, já, enfim, os técnicos, inclusive, e as instituições conseguiram acomodar o desconhecimento que tinham há um ano e que agora já se percebeu que é passível de, com cuidados, acomodá-lo. Portanto, quanto à recuperação das listas de espera, é uma coisa completamente distinta e tem que ver, evidentemente, com o aumento da capacidade de resposta dos centros públicos. Não há resposta a quantos profissionais são necessários, porque depende do quanto se aumentam fisicamente os espaços para lá colocar equipamentos e, portanto, só a partir daí é que se pode decidir quantas pessoas são precisas para dar o máximo de rendimento com esses equipamentos. Os tempos de espera talvez não sejam tão grandes como a senhora deputada Sandra Pereira nos transmitiu. Claro que isto acredito que estava nos tempos máximos, porque há muitos centros que têm tempos bastante mais reduzidos do que esses. Uma informação é que entre ciclos sucessivos nenhum centro público volta a colocar em listas de espera que cheguem a um ano, nem de perto nem de longe. Portanto, a coisa é muito má, a situação é muito má, mas felizmente não tem este ar dantesco que por vezes transparece. Mas é absolutamente inqualificável e inadmissível. A outra alternativa à expansão da capacidade de resposta dos centros públicos é, de facto, o recurso a contratualizações e protocolos com centros privados, se os centros privados estiverem disponíveis para fazer esses protocolos. Se tiverem capacidades e interesse, porque, enfim, não é uma situação tão paralela às listas de espera cirúrgicas como pode parecer. Finalmente, quanto ao aumento de idade que a senhora deputada Cristina Rodrigues, enfim, enunciou, na realidade, na nossa espécie, depois dos 40 anos, a capacidade reprodutiva é muito baixa. Estamos com taxas de probabilidade de êxito com as técnicas mais sofisticadas, que, na melhor das hipóteses, andam entre 10% e 15% aos 40, 41 e, no máximo, 42 anos. A partir daí, a atividade nesta área é eminentemente uma atividade relacionada com gametas doados, ovócitos doados. E, portanto, isto entronca com o problema da incapacidade de resposta a nível do Banco Público de Gametas, que é porque as dadoras não estão habituados e os dadores, por um lado, a ir, por outro lado, é porque há muita dificuldade em agilizar os pedidos ou as disponibilizações de dadores. Se houver um dador que telefona a dizer eu quero doar esperma, quando é que posso ir aí? E lhe foi dito que a primeira vaga para isso é daqui a 6 meses, obviamente está explicado, e o mesmo se pode passar com uma dadora de ovócitos, está explicada alguma da dificuldade em obtermos doações no banco público. E, portanto, eu ficaria por aqui para não ultrapassar o tempo, e muito obrigado mais uma vez por todo o vosso apoio. Muito obrigada, professor Calhar Jorge, é sempre um gosto ouvi-lo. Não sei se ainda dispõem de tempo, se querem complementar ainda mais as respostas. Foram muito esclarecedoras, mas pergunto... Senhora Presidente, eu pedia ao professor Carlos Plancha para ele complementar alguma coisa, se assim entendesse.
Muito bem. Sim. Obrigado, boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados. No fundo, o essencial, na minha opinião, foi dito muito eloquentemente pela doutora Carla e o professor Carlos Calhar Jorge. Eu talvez gostasse apenas de reforçar aqui 1 ou 2 pontos como mensagem, que é uma primeira mensagem de que não nos parece que, evidentemente, este alargamento e prolongamento do prazo ou a autorização para uma idade um pouco mais avançada servirá de facto para uma situação muito pontual, muito particular, mas de todo não é o que seria aconselhável para ser a forma de resolução. A forma de resolução seria, de facto, tratar no período correto, e isso é só possível se as equipas que nos centros públicos têm a seu cargo este tratamento forem reforçadas a diferentes níveis, tanto a nível do pessoal médico como a nível do pessoal que está no laboratório, portanto, os embriologistas. Por outro lado, a outra razão que eu penso que também é facilmente compreendida relativamente a que este aumento da idade não será algo, não é um objetivo útil para resolver os problemas a longo prazo. Tem que ver, como foi dito pelo professor Calhar Jorge, a partir dos 40, 42 anos, o sucesso está normalmente associado, o sucesso destas técnicas está normalmente associado à utilização de gametas doados. E o que nós podemos ver, portanto, se essa fosse a estratégia, estávamos como que a pôr toda a nossa aposta nessa situação, que é a situação onde a diferença entre aquilo que é feito no público e o que é feito no privado é de facto abissal. Quer dizer, se nas técnicas clássicas de PMA intraconjugais existe quase que um equilíbrio, por vezes um pequeno aumento, e como se viu agora neste período de maior crise, em que teve que haver uma grande resposta do Sistema Nacional de Saúde, em que os centros privados conseguiram não descer tanto a sua atividade. Agora, se compararmos o que se passa com a atividade baseada em doações, a diferença é da ordem das 30, 40 vezes. E, portanto, nós estamos como que a dizer, ok, vamos aumentar a idade, sabemos que isso vai depender das doações e depois sabemos que a nossa resposta na parte pública é extremamente deficitária e que a resolução da questão do Banco Público de Gametas é talvez ainda mais patente o necessário reforço que tem de ser feito, tanto em termos de recursos humanos, mas também em termos de espaço físico e organizacional, uma vez que não pretende-se que esse banco possa depois distribuir para várias zonas do país e que isso seja um funcionamento eficaz. Portanto, era apenas isto que eu queria acrescentar. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Conselheiro Carlos Plancha. Eu passava agora à segunda ronda. Pergunto ao grupo parlamentar do PS. Senhora deputada Susana Correia, dispõe de 1 minuto e meio, faz favor. Obrigada, Senhora Presidente. Cumprimentar o Conselho Nacional PMA, os seus consultores e a sua Presidente. Já muito aqui foi feito. De qualquer forma, gostava só de referir que os tratamentos para a infertilidade têm vindo a ganhar grande importância e o grupo parlamentar do Partido Socialista tem estado muito empenhado e muito atento na melhoria da Lei 32 de 2006, que regula as técnicas PMA. O caminho tem sido feito nesta área, temos acompanhado e não largaremos. Designadamente, os despachos que deram origem à criação do projeto de incentivos à PMA, as medidas para a melhoria do acesso, a Lei de 2016 que alarga o âmbito dos beneficiários das técnicas PMA a todas as mulheres. Já aqui foi falado também da tentativa, através da circular da CSS, para ultrapassarmos este período da crise pandémica e tentarmos que a atividade suspensa possa ser de alguma forma recuperada, e também a criação de um grupo de trabalho para a avaliação do alargamento dos programas de acesso à PMA e promoção de doações
ao Banco Público de Gâmetas. Aproveito para solicitar a opinião da Sra. Presidente relativamente à criação deste grupo de trabalho em fevereiro de 2021, com o objetivo de avaliar o alargamento dos programas de acesso à procriação medicamente assistida e à promoção de doações do Banco Público de Gâmetas, do qual o Conselho Nacional PMA também faz parte, é membro deste grupo no seio de muitas entidades que o complementam, se o resultado deste trabalho será o passo fundamental para responder à urgência da definição de um plano especial de recuperação das listas de espera à retoma da atividade dos centros de PMA. E para finalizar, relativamente ao que a Sra. Presidente nos falou das queixas recebidas no Conselho Nacional, se tem alguma informação de alguns pedidos de referenciação para os centros privados que tenham sido efetuados. Obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Sandra Pereira, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Só, naturalmente, cumprimentar os demais membros do Conselho Nacional da Procriação Medicamente Assistida que estão aqui presentes na audição e que não tive a oportunidade de o fazer quando intervi na primeira ronda. Só dizer que, de facto, nós temos dúvidas se os nossos números eram verdadeiros e de termos colocado a questão, mas os nossos números basearam-se na compilação de várias intervenções públicas vindas do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, até ainda antes da pandemia e no início da pandemia, que davam conta, por exemplo, que as listas de espera e que os atrasos eram para a primeira consulta de 12 a 16 meses. E que, por exemplo, em 2018, e há notícias objetivas sobre isso, estaríamos a falar de cerca de 3 anos. E, portanto, eu também não estava certa de que os meus dados fossem absolutamente certos, mas resultam naturalmente de intervenções públicas vossas e de aquilo que vamos tendo acesso de notícias. Eu queria perguntar, porque a Sra. Presidente foi muito clara aqui numa questão que disse, é que apesar de tudo temos que fazer algum esforço de recuperação e estes 6 meses são exatamente nesse sentido, mas há um problema estrutural que já vinha anteriormente e que tem que ser atacado e que só se faz com mais recursos e mais investimento. Eu iria perguntar se o alerta que nos deixou aqui por falta de condições de funcionamento dos centros de PMA em maio de 2019, se não estou em erro, ou seja, há quase 2 anos, melhorou, entretanto, e isto apesar da pandemia, ou se agravou, e se neste caso, pelo menos, a situação de ruptura iminente que nos falou está, neste momento, afastada. Afastada não estará, porque neste momento temos um acréscimo, naturalmente, para resolver. Mas as minhas questões prendiam-se basicamente com isto, para além da pandemia, o que é que nós podemos fazer para dar, efetivamente, mais investimento e recursos aos centros PMA. Disse. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Gostava de agradecer alguns esclarecimentos que já foram prestados pelo Conselho Nacional de PMA e nesta segunda ronda fazer apenas uma ou duas questões sobre a questão da doação de gâmetas. Já percebemos que é um assunto central aqui, mesmo para a recuperação da atividade e recuperação das listas de espera, etc. Mas muitas vezes nós discutimos isso na Comissão de Saúde, a questão das doações, e muitas vezes discutimos muito na lógica do ser necessário lançar campanhas, sensibilizar para ter mais doadores e dadoras, etc. No entanto, parece-me, na verdade, que o problema não reside apenas aí, porque lembro uma campanha que foi lançada pela Sociedade Portuguesa de Medicina da Reprodução há cerca de 2 anos, e que teve um resultado um bocadinho caricato, que foi ter alguns centros públicos de PMA recusar depois alguns gâmetas que tinham sido alcançados, tinham sido conseguidos, porque não tinham fonte de armazenamento, não tinham forma de armazenar esse material. E eu gostava de perguntar se este é realmente um problema que o Conselho Nacional de PMA identifica e se é assim um problema tão difícil de ultrapassar, ou seja, criar capacidade nos vários hospitais, nos locais onde existem centros públicos de PMA, criar locais para armazenar material doado, se é assim algo tão inultrapassável, não sei, daquelas questões que com, se calhar, pouco investimento, pouco financiamento e mais vontade política do que outra coisa, até se resolve. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado.
Sra. Deputada Ana Rita Bessa? Não? Desculpe, Sra. Deputada Carla Santos. Isto saltei a Sra. Paula Santos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria, neste tempo, colocar ainda duas questões que não tive a oportunidade de colocar na primeira ronda, agradecendo naturalmente todos os esclarecimentos que foram prestados e informações também. E uma das questões prende-se exatamente com esta questão da doação de gâmetas, que já foi referida, inclusivamente na intervenção pelos membros do Conselho Nacional da PMA, e um pouco neste sentido, né? Ou seja, está identificado um problema das doações serem de facto diminutas nos bancos públicos, e a questão é como é que se pode de facto promover esse alargamento de doação de gâmetas. E uma outra questão ainda nesta matéria para perguntar o seguinte, que é se o alargamento do número de bancos público para a recolha da doação de gâmetas pode ou não ser uma solução relativamente a esta matéria, assegurando uma maior distribuição geográfica até pelo país, ou pelo menos associados aos centros públicos de PMA. A segunda questão que gostaria de abordar é uma questão mais geral e é de facto a questão estrutural com que estamos presentes, porque nós referimos na primeira intervenção que a epidemia veio agravar as dificuldades existentes, e o problema que está aqui, para além da necessidade da recuperação das listas de espera, e nós consideramos que todas as mulheres que estavam nestas listas de espera devem ter acesso aos tratamentos de procriação medicamente assistida. Já foi de certa forma aqui abordado a necessidade de mais investimento público, não tem faltado intervenção política nesse sentido. Aliás, o PCP tem vindo a fazer propostas nesse sentido, da contratação de mais profissionais, do alargamento dos centros públicos de procriação medicamente assistida, em particular para a zona sul do país, que é a zona mais a descoberto, mas gostaria de, face aos problemas que estão identificados, as soluções e as medidas concretas para os ultrapassar, na opinião do Conselho. Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora, eu penso que não há mais pedidos de palavra da parte dos senhores deputados. Passava então a palavra ao Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida. Doutora Carla Rodrigues, faz favor. Muito obrigada a todos e a todas pelas vossas questões. Muito telegraficamente, e depois querendo deter-me um bocadinho sobre as doações de gâmetas, que são um problema, muito telegraficamente respondendo à senhora deputada Susana Correia, que saudamos, já na primeira intervenção tinha feito a criação deste grupo de trabalho e temos esperança que efetivamente resulte daqui alguma coisa de concreto, mas também, como eu já disse na primeira intervenção, e bem, o diagnóstico está feito há muito tempo e as possíveis soluções também estão avançadas já há imenso tempo, portanto, é preciso concretizá-las. Também, como disse agora a senhora deputada Paula Santos, e bem, tem havido uma atenção da Assembleia da República para estes casos, tem havido uma atenção dos grupos parlamentares, tem havido algumas iniciativas, o que é preciso é concretizar essas iniciativas. Portanto, falta aqui a concretização. Em relação à referenciação para os centros privados daquelas mulheres que chegou ao nosso conhecimento que tinham ultrapassado a idade para acesso, não temos conhecimento disso. Sabemos que em algumas circunstâncias, em algumas dessas situações, elas encontraram resposta no próprio centro público, que depois agendou os tratamentos, e agora com a circular informativa da CSS, portanto, os centros públicos terão que ser eles a dar essa resposta. Em relação aos tempos de espera que falou a senhora deputada Sandra Pereira, há essa indicação dos tempos máximos, como disse o meu conselheiro Carlos Calhar Jorge, e bem, há outros centros que têm tempos inferiores, mas efetivamente são tempos preocupantes e merecem uma reflexão de todos, mas para os tempos de espera nós teríamos que ir escalpelizar isso pontualmente e explicar muito bem, porque não é só falar de tempos de espera em termos gerais, porque há muitas circunstâncias e, portanto, isso seria uma outra audição que neste momento nós não podemos entrar aqui nesses pormenores. Quanto à doação de gâmetas, e era isso que depois o Sr. Deputado Moisés Ferreira e a Sra. Deputada Paula Santos falaram muito concretamente, era isso que eu queria me deter um bocadinho nesta resposta.
efetivamente é uma situação preocupante de há anos, ou seja, nós temos um único banco público de Gâmetas, no Centro Hospitalar do Porto, que até 2017 era o único posto de recolha, ou seja, qualquer cidadão português que quisesse doar Gâmetas para o Serviço Nacional de Saúde tinha que se deslocar ao Centro Hospitalar do Porto. Em 2017 foi criada uns centros afiliados na maternidade Alfredo da Costa e no Centro Hospitalar de Coimbra. Mas foram criados estes centros nos próprios centros de PMA que já existiam, sem haver alocação de recursos humanos, nomeadamente, porque para fazer uma recolha é preciso haver técnicos, é preciso haver médicos e especialistas de laboratório, sem alocação de recursos técnicos, como o Sr. Deputado Moisés Ferreira referiu, em algumas circunstâncias não haver sequer forma de armazenar esses Gâmetas, e, sobretudo, recursos financeiros, porque é preciso pagar as compensações aos dadores e às dadoras. E para esse pagamento é preciso haver disponibilidade financeira. E, portanto, foram criados estes centros afiliados que, efetivamente, não cumpriram o seu objetivo, porque depois, na prática, eles não conseguiram realizar as funções que lhes foram atribuídas, porque não houve a correspondente aumento dos recursos técnicos, humanos e financeiros. E, portanto, neste momento, não conseguiram dar resposta. E, portanto, eu tenho aqui dados, só para ilustrar o que eu estou a dizer, dados provisórios relativos ao ano passado. Repito, são dados provisórios, porque ainda não temos os dados todos definitivos e também ainda não trabalhamos esses dados no nosso relatório anual. Mas os dados provisórios que eu tenho apontam que para o Serviço Nacional de Saúde, em 2020, houve 0 doações de espermatozoides. 0. Para doações de ovócitos no Serviço Nacional de Saúde, em 2020, houve 8. Portanto, estamos aqui a falar desta ordem de grandezas, só em termos de comparação. No Serviço Nacional de Saúde houve 8 ovócitos doados, mas no privado houve 828. É esta escala que nós estamos a falar. Espermatozoides no público, 0. No privado, no ano passado, cerca de 403 Gâmetas doados. Portanto, quando falávamos aqui da necessidade de uma campanha, neste momento eu creio que não há uma necessidade de campanha de sensibilização ou de esclarecimento, porque as doações existem. Há dadores. Os dadores vão ao serviço privado. Porquê? Porque o serviço público não tem condições de recolha e as pessoas espalhadas pelo território nacional não se vão deslocar todas ao banco público esse que também tem dificuldades em atender às pessoas que se dirigem para doar. Portanto, nós estamos a falar desta diferença, desta ordem de grandeza, e por isso, como já aqui foi referido pelo professor Carlos Plancha, e bem, se nós estamos a falar do aumento de idade, o aumento de idade implica necessariamente Gâmetas doados. Se no Serviço Nacional de Saúde não há Gâmetas doados, portanto, nós estamos a falar, e estamos a falar só de 2020, portanto, nos outros anos também as dificuldades são imensas e os números também são expressivos. Portanto, se não há Gâmetas doados, não pode haver um alargamento de idade, porque depois não se consegue dar resposta a estas necessidades. Portanto, este é um problema gravíssimo que se tem que olhar com olhos de ver e dotar os centros públicos de capacidade para fazer estas recolhas, porque efetivamente os portugueses têm demonstrado generosidade e têm demonstrado que estão atentos e que estão sensíveis às campanhas. O Sr. Deputado Moisés Ferreira referiu e bem a campanha que foi promovida pela Sociedade Portuguesa de Medicina de Reprodução teve um grande impacto. Até o acórdão do Tribunal Constitucional com a quebra do anonimato dos dadores teve este impacto, que foi o trazer para a ordem do dia um problema que existia e que as pessoas nem estavam sensibilizadas nem despertas para isso. E, portanto, quando se começou a falar desta carência, houve mais doações. Só o acórdão teve esta virtualidade, que foi efetivamente alertar as pessoas e sensibilizar as pessoas para a necessidade de doações. Portanto, as doações existem. Como as pessoas não conseguem doar no Serviço Nacional de Saúde, vão doar ao privado, porque a compensação é exatamente a mesma. Não há nenhuma vantagem especial para uma mulher ou para um homem ir doar a um centro privado e não ao centro público. A única vantagem é que é o critério da proximidade, da rapidez da resposta e, portanto, da facilidade da doação, porque sabemos que se dirigirem ao Serviço Nacional de Saúde têm todas estas dificuldades, não só porque são poucos os centros que recolhem, mas também porque efetivamente não respondem em tempo útil, não têm as condições de logística e humanas
para dar resposta e, portanto, nós estamos com este problema. Portanto, é óbvio que este assunto, e por isso é que eu queria também me deter um bocadinho mais nesta questão, este assunto da doação de gâmetas é primordial. E depois reparem que estamos aqui a falar, e já foi falado aqui hoje também, por não sei se pela senhora deputada Elsa Paz ou pela senhora deputada Sandra Pereira, do alargamento das técnicas de PMA às mulheres sem parceiro ou aos casais de mulheres. E este é outro assunto que nós também nos devíamos debater, porque se no Serviço Nacional de Saúde não há gâmetas, não há tratamentos em mulheres sozinhas ou em casais de mulheres. Não há tratamentos, não tem havido nos últimos anos. Portanto, esta lei só se tem aplicado aos centros privados. Ou seja, só nos centros privados é que os casais de mulheres ou as mulheres sem parceiro encontram uma resposta, porque no serviço público não há gâmetas, portanto não pode haver um tratamento, não é? Porque necessariamente elas necessitam dos gâmetas. Portanto, este problema da carência de gâmetas influi e muito nos tempos de espera, porque efetivamente os tempos de espera são enormíssimos quando um casal se dirige ao Serviço Nacional de Saúde e precisa de gâmetas, e influi até no cumprimento da lei, para as mulheres sozinhas, para os casais de mulheres. Portanto, é urgentíssimo olharmos para este problema. E como é que isto se resolve? É alocando recursos, sobretudo aos centros afiliados que já estão criados no Centro Hospitalar de Coimbra e na Maternidade Alfredo da Costa. Alocar recursos técnicos, humanos e até de espaço, porque também há limitações, para que efetivamente as pessoas se dirijam e consigam doar. Deixem-me só dizer uma coisa, nós já falamos também com o Sr. Secretário de Estado, António Lacerda Salles, sobre esta possibilidade, é que efetivamente o Serviço Nacional de Saúde pode dar uma resposta imediata se protocolar, de alguma forma, o recurso aos centros privados para transferência de gâmetas. Ou seja, se os centros privados têm gâmetas, neste momento, e estamos a ver, em 2020, houve 828 ovócitos doados no serviço privado. O Serviço Nacional de Saúde protocolar, de alguma forma, com os centros privados, uma transferência de gâmetas, obviamente pagando o investimento nas análises feitas e nos tratamentos e também na compensação aos dadores, compensando esse investimento, mas protocolar e ir lá buscar esses gâmetas, porque a curto prazo é a resposta mais imediata. É muito mais rápida essa solução do que ainda haver a alocação dos recursos, etc. Mas não é a solução ideal. A solução ideal é que o Serviço Nacional de Saúde tenha capacidade de resposta e consiga efetivamente fazer as doações e distribuir essas doações por quem delas precisa. Deixem-me só para concluir dizer que nós no Serviço Nacional de Saúde temos... para concluir, doutora, se faz favor. É só numa frase. Temos excelentes centros de procriação medicamente assistida no Serviço Nacional de Saúde. Temos excelentes profissionais de procriação medicamente assistida no Serviço Nacional de Saúde. Estão no limiar das suas capacidades. E, portanto, a única coisa que é preciso é dar-lhes recursos e alocar mais recursos humanos para que eles consigam fazer mais e melhor, porque o que nós temos é excelente. Poderiam fazer mais e só não fazem porque estão limitados. É efetivamente necessário olhar para a PMA e alocar os recursos que são necessários para darmos resposta e para, no fundo, respeitarmos os direitos de acesso que os cidadãos portugueses têm. Muito obrigada pela oportunidade. Doutora Carla Rodrigues, e cumprimento em si todo o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida. Tomamos boa nota de todos os esclarecimentos que nos prestaram. Desejamos boa saúde para todos e espero poder vê-los pessoalmente em breve, visto que também já começámos o desconfinamento, esperemos que corra bem. Temos outra audição também ainda sobre este tema e pergunto às senhoras e aos senhores deputados se estamos em condições de poder dar início à audição da Associação Portuguesa de Fertilidade e da Sociedade Portuguesa de Medicina de Reprodução. Portanto, já temos a associação? Podemos então dar início, não é? Visto que o Dr. Pedro Xavier da Sociedade Portuguesa está um pouco atrasado, mas junta-se a nós assim que possível, não é? Não foi essa?
Senhoras e senhores deputados, então vamos dar início à audição que foi requerida também pelo PCP. Penso que temos já em condições de nos ouvir a doutora Cláudia Vieira. Pergunto se a doutora Cláudia Vieira nos está a ouvir em condições. Sim, sim, estou a ouvir. Conseguem-me também? Pronto, muito obrigada então, muito boa tarde. Obrigada pela sua disponibilidade e passo desde já